Fala, gente amiga, gente amada, Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus. Eu sou o pastor Arlindo Diniz, mais uma vez aqui estamos para trazer revelações, elucidações de curiosidades bíblicas, teológicas, de maneira prática, direta e objetiva, simples, para que você entenda. Aqui é o Teologia for You, tá bom? Mais uma vez eu trago aqui para você uma curiosidade. Quem foi Pôncio Pilatos? Qual foi o fim de Pôncio Pilatos? Que fim ele teve? Então nós vamos aqui, nesse vídeo, trazer para você essas elucidações baseado no que a gente tem na Bíblia, mas também em alguma parte da história paralela, tá bom? Vamos à Bíblia? Diz assim, Mateus 27, versículo 17, diz assim, portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Porque sabia ele que por inveja o haviam entregado. Amém? Bom, na realidade a Bíblia fala pouco, né, sobre Pôncio Pilatos, mas nós temos alguns relatos históricos que podem nos ajudar a conhecer um pouco mais da história desse personagem, né, que aparece nos relatos da Bíblia. A Bíblia apresenta ele como sendo o governador da Judéia nos dias de Jesus. Era o representante máximo ali na Judéia do Império Romano. Ele era o representante máximo do imperador. Vamos saber como foi a vida deste homem, né, de acordo com o que temos de relato, como ele chegou ao fim, qual foi o fim de Pôncio Pilatos. Mas antes, deixa eu fazer um convite a você. Olha, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, faça um tour aí pelo canal. Se ele é para você útil, se ele de alguma forma te ajuda, te edifica, você se sente aí ajudado no seu conhecimento por este canal, se inscreva. Te peço outro favor, curta e compartilhe os vídeos com o máximo de pessoas que você puder. Isso vai ajudar o canal a crescer. O YouTube vai entender que o vídeo é relevante a cada curtida que as pessoas dão. Então, curta o vídeo, compartilhe, não passe sem curtir, tá? Se você não gostou, ok, não precisa curtir. Mas se você gostou, foi bom para você, então curte, nos ajuda aí, tá bom? E se você quer adquirir o nosso material, os livros do pastor Arlindo Diniz, O Casamento com Propósitos, Jesus na Prensa, as 3 orações de Getsemane e o nosso último lançamento, O Dia Mal, porque Deus o permite, 12 razões pelas quais Deus permite que aconteçam coisas ruins a pessoas boas. Se você quer adquirir esse material, faça o seguinte, você pode adquiri-lo pelo Amazon.com, é só entrar lá e digitar o meu nome, o material, enfim. Ou então você pode adquirir também pelo buobooks.com, B-U-O, books de livros.com. E você vai encontrar esse nosso material. Você aí no Brasil pode também adquirir pelo Clube de Autores, autores com U, clubedeautores.com.br e você vai poder estar adquirindo também o nosso material. Vamos ao vídeo, vamos lá. Então, Pôncio Pilatos era o representante máximo do Império Romano ali na Judéia nos dias de Jesus. O seu ato mais conhecido é aquele que está registrado nos evangelhos. Quando ele participa, ele julga o Senhor Jesus Cristo e ele toma a decisão de lavar as mãos entregando Jesus à tortura dos soldados e posteriormente à sua crucificação. A Bíblia ela fala muito pouco sobre ele, contudo, existem alguns relatos por parte de Flávio Josefos, não é, historiador do primeiro século, como também do filósofo Filo de Alexandria. E também lá no terceiro século, alguns relatos mencionados por Eusébio, historiador lá do terceiro século. E isso vai nos ajudar um pouco a gente elucidar a vida e fim desse personagem que consta das Escrituras Sagradas, ok? Então, primeiro, ele governou a Judéia por 10 anos, de 26 a.C.
a 36 depois de Cristo. Ele governou a Judéia sob o império de Tibério César, né? O imperador Tibério César. Ele foi nomeado por Tibério após a deposição de Arquelau. Arquelau que governava a Judéia após a morte de Herodes o Grande, né? Quando foi dividido ali em tetrarquias, né, o governo. Então Arquelau teria assumido, mas Arquelau era pior do que o pai, né, do que o Herodes o Grande, e aí ele foi substituído quando Roma o depõe e coloca no seu lugar, nomeando então ali no ano 26 a.C., Pôncio Pilatos como governador da Judéia, tá bom? Ele seria da região de Samnio, região central da Itália, e ele tinha experiência, segundo alguns relatos, ele tinha experiência militar, sua formação era militar. Sabemos também que o relacionamento de Pilatos com os judeus, segundo os historiadores, não era lá essas coisas, né? Devido a algumas atitudes que ele tomava que causava a revolta dos judeus e dos religiosos mais especificamente. Nós vamos ver essas atitudes mais para frente. Como governador, ele tinha uma boa posição dentro do sistema do Império Romano. Então ele era bem visto, ele tinha uma notoriedade, ele era uma pessoa bem conceituada dentro desse sistema do Império naquele então. E era o máximo representante do Império Romano com muitos poderes. Com muitos poderes. Para você ter uma ideia, ele podia decretar a pena de morte ali dentro da Judéia. Por isso que os religiosos querem levar Jesus até ele. Porque mesmo que o sinédrio judeu decretasse a morte de alguém, eles não podiam executar. Era uma forma de Roma se impor sobre o local, sobre a província dominada. Então, mesmo que eles decidissem matar alguém, como decidiram que Jesus tinha que morrer, eles não podiam se não tivesse a chancela do governador. Então ele tinha muito poder, né? Ele se dividia ali, o seu governo era dividido, né? Ele como governador da Judéia, então ele era um político, mas ele era também representava o judiciário, porque ele julgava, né? E ao mesmo tempo também ele administrava, ele era responsável pela cunhagem de moedas, né? Com a esfinge do imperador, com as letras do imperador, enfim. Então ele tinha muito poder concentrado. Ele governava desde Cesareia, mas ele vinha a Jerusalém em ocasiões especiais, como a Páscoa, que é o que acontece quando daquela Páscoa em que Jesus é crucificado. Tá? Então, como eu já falei, ele era ao mesmo tempo um agente político, jurídico e administrativo dentro da província dominada, que no caso era a Judéia. Vamos a alguns atos, algumas atitudes de Pôncio Pilatos. Vamos lá. A entrada em Jerusalém, primeiro, ele entra em Jerusalém com estandartes, queridos. Ele vai entrando em Jerusalém com estandartes, com a imagem do imperador, e isso causa revolta nos religiosos e nos judeus, né? Um outro ato, ele colocou escudos de ouro nos alojamentos em Jerusalém, só que nos escudos de ouro que ele colocou nas paredes, para ornamentar as paredes, ele mandou gravar os nomes dele e do imperador, e isso causou revolta também aos religiosos, né? Isso dentro de Jerusalém. Ele veio usar fundos, segundo os historiadores, segundo Joséfos, ele veio usar fundos do tesouro do templo para a construção de um aqueduto. E isso gerou muita revolta entre os religiosos, entre os judeus. Sobretudo porque este ato foi considerado uma profanação do templo. Ele participou do julgamento de Jesus. Esse é o ato mais famoso, né? Ele participou do julgamento de Jesus, ao ponto de, para fazer média com os judeus, porque o relacionamento não era bom, ele temia uma denúncia ao imperador para não perder o posto e não se queimar com o império. Então, para fazer média, toda Páscoa ele mandava escolher entre os prisioneiros que haviam ali, escolher um para dar o indulto, né, para dar o perdão e liberar. Então ali tinha Barrabás e tinha Jesus. Escolheram Barrabás. Ele lava as mãos quanto a Jesus e o entrega para a tortura, para depois ser torturado, além de torturado, para ser crucificado. Então, mesmo ele não encontrando, como nós lemos aqui, culpa alguma em Jesus,
ele cede ao capricho dos religiosos, dos judeus, né, liderados por Anás e Caifás, para que a sede de sangue deles fosse saciada. Então ele participa disso, tentando se omitir, tentando ser omisso, tentando se eximir da culpa, o que não aconteceu, né? Porque ele se torna culpado também. Mas enfim, ele, para se eximir da culpa, ele vai, lava as mãos e entrega Jesus à vontade dos judeus. O que é que acontece mais? Em 36 depois de Cristo, ele comanda o massacre de um grupo de samaritanos perto do Monte Gerizim. E isso acaba, isso é um fato culminante, isso acaba com o governo dele, porque quando isso acontece, gera uma grande revolta e essa notícia chega ao imperador, a Tibério, e Tibério o depõe do cargo de governador, o chama de volta a Roma e ele vai prestar contas ao imperador lá em Roma, e é o fim do seu governo. Para piorar a situação de Pilatos, ele vai e no ano 37 tem a morte de Tibério César. E aí assume no lugar de Tibério, o seu sucessor é Calígula. E aí o historiador Eusébio vai nos contar que depois do ano 37, não há muitos relatos na realidade. Mas enfim, o relato que consta de Eusébio, né, já no terceiro século, é que no ano 37, quando morre Tibério César e assume o novo imperador chamado Calígula, este imperador ordena, impõe que Pilatos tire a própria vida. Então ele é forçado pelo imperador de então, Calígula, a tirar a própria vida. Então esse é o consenso histórico, né, do fim, do triste fim da vida daquele que ordenou a tortura e a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles pensavam que estavam fazendo mal, mas toda história está no controle do nosso Deus. Eles, pensando que estavam dando um fim a Jesus, estavam fazendo com que Jesus cumprisse um grande propósito iniciado já na eternidade, que era Jesus morrer para salvar a todos nós. Mas, ainda assim, como Deus fez com todos aqueles que foram usados, né, pelo próprio Deus, até mesmo para trazer juízo, como Nabucodonosor e outros tantos, Pilatos também não escapou. Então, a história vai relatar, a história paralela, que depois dele ser tirado do posto de governador, depois que Tibério César, quem o nomeou, morre, e com a ascensão de Calígula, ele é forçado a tirar a própria vida e comete suicídio, provavelmente no ano 37 depois de Cristo. Este é o triste fim de Pôncio Pilatos. Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha adquirido um pouco mais de conhecimento acerca desse personagem das histórias bíblicas através desse vídeo. Se gostou, curte, compartilha, não deixa de se inscrever no canal e compartilhe com o maior número de pessoas possível esse vídeo, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe. A todos os inscritos, meu agradecimento, meu abraço e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aguarde o próximo vídeo no Teologia Foi Eu.